Vamos ser diretos. É muito provável que seu nome e e-mail já estejam flutuando por aí nas mãos de gente mal intencionada. E talvez, só talvez, uma senha antiga sua esteja junto no pacote. Isso não é tática de terror, é simplesmente a real do mundo digital de hoje. E a parte mais maluca, a culpa provavelmente não foi sua. A raiz do problema está em falhas gigantescas de sistemas que todos nós usamos e confiamos, como as VPNs que prometem nos proteger e os serviços de nuvem onde jogamos nossa vida digital. Neste vídeo a gente vai mergulhar de cabeça nas brechas que estão abertas e sendo usadas por criminosos agora mesmo. Nada de teoria da conspiração. Vamos falar de vulnerabilidades com nome e sobrenome, que já causaram vazamentos de dados em uma escala que dá calafrios. E o mais importante, vou te mostrar o que você pode e deve fazer para limitar o estrago e se blindar daqui para frente. Porque no fim do dia, mesmo que a falha não seja sua, a tarefa de se proteger acaba caindo no nosso colo. Antes da gente começar o tutorial de hoje, um recado rápido. Se você se preocupa com segurança digital, eu indico o Kaspersky, um dos antivírus mais completos do mercado. Se você é da área de TI ou quer proteger seus dispositivos com eficiência, vale muito a pena. Tem link com desconto exclusivo na descrição, confere lá depois. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E aproveita para conferir meus cursos completos no portal jopitsec.com/cursos. São 5 cursos focados em segurança ofensiva, onde eu mostro técnicas reais de hackers éticos para identificar falhas e explorar ambientes vulneráveis. Além disso, tem um curso voltado para automação com Python, tudo mão na massa, 100% hands-on, pensado para quem quer realmente aprender. Os links estão aí na descrição. Agora sim, bora pro conteúdo. Vamos começar com a queridinha da privacidade, a VPN ou rede privada virtual. A promessa é sedutora, não é? Um túnel secreto e criptografado que esconde tudo o que você faz online. E por um bom tempo, foi uma dica de ouro. Mas o jogo virou. As VPNs se tornaram o alvo número 1 dos hackers, e quando elas caem, o tombo é feio. Em 2024, várias falhas gravíssimas foram achadas em VPNs usadas por milhões de pessoas. Uma das mais assustadoras foi a SonTV 2024-24919, que atingiu os equipamentos de segurança da Check Point. Essa falha era do tipo dia zero, ou seja, os bandidos já estavam explorando a brecha antes mesmo de a empresa saber que ela existia. Ela permitia que um invasor simplesmente pegasse arquivos sensíveis, como senhas de contas, sem precisar de login, senha, nada. Imagina o cenário. A ferramenta que você comprou para ser seu escudo tinha uma porta dos fundos escancarada. Com esse acesso, um criminoso pode passear pela rede, roubar mais credenciais e comprometer tudo pelo caminho. Outro caso recente foi com o OpenVPN, um dos softwares de VPN mais usados no mundo. Descobriram falhas como a Pomco CVE 2024-279, que recebeu uma nota de criticidade de 9,8 de 10. Essa vulnerabilidade permitia que um invasor em um computador com Windows conseguisse carregar um plugin malicioso e ganhar controle total do sistema. Não é um ataque qualquer. É entregar a chave do castelo por uma falha no software que deveria ser o guardião. A correção precisa ser imediata, mas a realidade é que milhões de usuários demoram semanas, meses ou simplesmente nunca atualizam, deixando a porteira aberta. O problema é que as VPNs viraram o portão de entrada para as redes das empresas. Com a explosão do trabalho remoto, elas foram instaladas na correria, muitas vezes sem o cuidado necessário. Os criminosos sabem disso. Eles automatizam ataques que testam milhares de senhas vazadas em outros incidentes, torcendo para que uma delas abra a porta da VPN. Recentemente, gigantes como a Cisco foram alvo desses ataques em massa. Uma vez lá dentro, o estrago é imenso, podendo levar ao roubo de dados ou a ataques de ransomware que param uma empresa inteira. A lição aqui dói, mas é necessária. Sua VPN não é uma capa da invisibilidade. É um software complexo e, como qualquer outro, tem defeitos. E quando a falha está justamente no seu principal escudo, o impacto é devastador. Beleza, agora vamos falar da nuvem. A gente joga tudo lá: e-mails, fotos, documentos de trabalho, backups do celular. Serviços como Google Drive, iCloud e AWS são de uma conveniência absurda, mas a segurança dessa conveniência depende de um detalhe: a configuração. E é aí que o perigo se esconde. Hoje, uma das maiores causas de vazamento de dados não são ataques mirabolantes, mas erros humanos básicos. Pense na nuvem como um imenso galpão de armazenamento, cada um aluga seu box. Se você esquecer a porta do seu box destrancada,
Qualquer um que passar no corredor pode entrar e se servir. É exatamente isso que acontece, só que em escala digital. Um exemplo catastrófico de 2024 foi o vazamento da Ticketmaster, que expôs dados de mais de 560 milhões de clientes. Os criminosos acessaram um banco de dados que a empresa mantinha em um provedor de nuvem, a Snowflake. A porta de entrada, credenciais de um funcionário que não tinham autenticação de múltiplos fatores ativada. Foi um erro primário, a falta de uma camada extra de segurança, que resultou no roubo de 3 terabytes de dados. A ironia é que o ataque não teve nada de genial, e esse tipo de erro é assustadoramente comum. APIs, que são as pontes que permitem que programas diferentes conversem, muitas vezes são deixadas abertas e sem proteção. Um programador pode, sem querer, deixar uma chave de acesso a um banco de dados no meio do código de um aplicativo. Se isso vaza, é como deixar a chave de casa debaixo do tapete. Outra falha, a CVE 2023-38-45, mostra um perigo mais sutil. Ela foi encontrada na ferramenta Curl, usada por praticamente tudo que se conecta à internet para transferir dados. A falha, um tipo de transbordamento de memória, é técnica, mas a consequência é direta. Um invasor poderia, em certas condições, enganar um programa para tentar colocar uma quantidade enorme de dados em um espaço de memória pequeno. Isso poderia sobrescrever outras informações e, no pior caso, executar um código malicioso. Embora seja complexo de explorar, o caso mostra como uma falha em uma peça fundamental e invisível pode derrubar sistemas inteiros. O ponto principal é: a segurança na nuvem é uma dança a dois. O provedor, como a Amazon ou o Google, garante a segurança da nuvem, os prédios, os servidores. Mas você, o cliente, é responsável pela segurança ali na nuvem. Quem tem a chave, como as portas estão trancadas, etc. E é nessa segunda parte que a maioria das besteiras acontece. Ouvir tudo isso pode dar uma sensação de impotência, mas a ideia é exatamente o contrário. Conhecer o inimigo é o primeiro passo da vitória. Agora que entendemos as armas deles, vamos focar nas nossas. A boa notícia é que existem medidas extremamente eficazes que você pode tomar agora mesmo. Passo 1. Avaliando o estrago. Primeira coisa, vamos descobrir por onde a água já entrou. Use um site confiável como o Have I Been Pwned? Lá você digita seu e-mail e ele te mostra em quais vazamentos conhecidos seu endereço já apareceu. Se encontrar seu e-mail em várias listas, não entre em pânico. A maioria das pessoas está em pelo menos uma. O importante é saber quais contas foram afetadas para poder agir. Anote tudo. Passo 2. Segurança digital. Se você só puder fazer 3 coisas depois deste vídeo, que sejam estas. Elas são a base de tudo. Senhas únicas e fortes. O maior erro é usar a mesma senha para tudo. Quando um serviço vaza seu e-mail e senha, os criminosos testam essa combinação em todos os outros lugares. Seu banco, seu e-mail, suas redes sociais. A solução? Um gerenciador de senhas. Ferramentas como Bitwarden, 1Password ou até o do seu próprio navegador criam e guardam senhas gigantes, complexas e, o mais crucial, uma diferente para cada site. Você só precisa lembrar de uma única senha mestra. Autenticação de 2 fatores, 2FA, MFA. Sério, esta é a atitude mais importante que você pode tomar. Foi a falta dela que permitiu o ataque devastador à United Health, que expôs dados de milhões de americanos. Mesmo que um bandido tenha sua senha, ele não entra sem o segundo fator, geralmente um código no seu celular, gerado por apps como Google Authenticator ou Authy-Active. Isso em tudo o que for importante. E-mail, redes sociais, bancos e, claro, no seu gerenciador de senhas. É a sua melhor defesa. Higiene de e-mail. Trate seu e-mail principal como a chave mestra da sua vida digital. Use-o só para coisas essenciais. Para cadastros em lojas, fóruns ou serviços que não são de vida ou morte. Crie um e-mail secundário. Isso limita o dano se um desses serviços menores for invadido. Passo 3. Pensando no futuro. Escolha com sabedoria. Quando for contratar uma nova VPN ou um serviço de nuvem, não olhe só o preço. Pesquise a postura de segurança da empresa. Elas são transparentes sobre falhas? Passam por auditorias? Corrigem os problemas rápido? Dê preferência a empresas que levam isso a sério e que já te oferecem as melhores proteções como padrão. Para quem trabalha de casa, a atenção tem que ser redobrada. Profissionais de TI consideram os trabalhadores remotos um risco de segurança maior. Evite usar o Wi-Fi de café para acessar coisas do trabalho sem uma VPN de confiança. E garanta que seus aparelhos estejam sempre com o software de segurança em dia. A verdade é que segurança 100% à prova de balas não existe, é um mito, falhas sempre vão aparecer
A questão não é se vai acontecer, mas como nós, usuários e as empresas reagimos. As empresas precisam ser transparentes e criar produtos seguros desde o início. Mas nós temos o poder e a responsabilidade de usar as ferramentas que temos para nos proteger. Senhas fortes, autenticação de 2 fatores e escolhas conscientes não são só dicas, são ações essenciais hoje em dia. Elas te transformam de uma vítima em potencial para um alvo muito mais difícil. Se este vídeo te ajudou a entender os riscos e te deu um plano claro, considere se inscrever no canal. E o mais importante, mande este vídeo para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. A conscientização é a nossa arma mais poderosa, fique seguro.